A manhã de outubro se apresentava úmida e desanimadora. O céu, coberto por um manto cinzento e pesado, parecia pressionar a cidade com a ameaça iminente de chuva. Dentro do carro, Helena batucava os dedos no volante com impaciência, enquanto lançava olhares rápidos ao relógio. O ponteiro marcava 8h30, faltavam apenas 30 minutos para a audiência, e ela ainda estava estacionada no pátio do hospital. Justo hoje, murmurou entre dentes, pela terceira vez tentando manobrar o veículo para sair da vaga. Uma Skoda Octavia preta bloqueava completamente a passagem, encravada entre um poste e um container de lixo, como se o dono tivesse escolhido propositalmente o pior lugar possível para estacionar. A saída estava totalmente obstruída, como se um tampão tivesse sido colocado ali para impedi-la de passar. Helena saiu do carro com um golpe seco na porta, mais forte do que pretendia. O som dos saltos batendo no asfalto ecoava o ritmo acelerado de seu coração, rápido, irregular, cheio de ansiedade. O terninho azul marinho, escolhido especialmente para a ocasião, apertava seus movimentos, como se até a roupa conspirava contra ela. Caminhou ao redor da Skoda, procurando alguma brecha que permitisse a passagem do seu velho sedã, mas não encontrou nenhuma saída. Com os lábios apertados, tirou da bolsa um bloco de anotações, arrancou uma folha e escreveu com letras firmes: "Prezado proprietário, seu carro bloqueou a saída e tem um compromisso judicial. Por favor, pense nos outros da próxima vez." A mensagem saiu mais contida do que ela gostaria. O hábito profissional de manter a compostura, mesmo sob pressão, falará mais alto. Colocou o papel sob o limpador de para-brisa e, após um último olhar resignado para o seu carro, seguiu apressada em direção à saída do hospital. Os 15 minutos de corrida pelas ruas da cidade pareciam uma eternidade. Ela se esgueirava entre os transeuntes, sentindo as pernas ardendo dentro dos sapatos desconfortáveis. O lenço fino mal protegia do vento cortante e a bolsa pesada, cheia de documentos, batia ritmadamente em seu quadril a cada passo. Assim termina meu casamento. Correndo para oficializar o divórcio, pensou, amargurada, ao avistar o prédio do fórum. O processo de dissolução do matrimônio entre Helena Mikhailona Krautsova e Igor Semyonovich Kratsov está aberto, anunciou o juiz Morozov com voz serena, enquanto fixava Helena ainda ofegante. A senhora chegou 8 minutos atrasada, cidadã Krautsova. Peço desculpas, meritíssimo, respondeu ela, tentando recuperar o fôlego. Imprevistos no estacionamento. O juiz assentiu e voltou-se para o ex-marido. Igor estava sentado à sua frente, impecavelmente vestido, sem um gesto desnecessário. Apenas os músculos tensos da mandíbula denunciavam a tensão interna. Helena não pôde deixar de notar como ele havia mudado em 8 anos de casamento. As entradas na testa eram mais evidentes, as rugas ao redor dos olhos se aprofundaram, mas a postura altiva e a expressão de superioridade permaneciam intactas. Qual é o motivo do divórcio? Continuou o juiz. Divergências irreconciliáveis, respondeu Igor, sem olhar para Helena. Consentimento mútuo, acrescentou ela, sentindo um nó na garganta ao perceber a definitividade daqueles instantes. O juiz Morozov, homem magro e de olhar penetrante, folheou os documentos. Quanto ao divórcio, está tudo claro. Ambas as partes concordam. Passemos então à divisão de bens. O principal ponto de discórdia, a casa de campo no condomínio Beresca, avaliada em 2.800.000 rublos. Helena sentiu o corpo tensionar. Era ali que se travaria a batalha decisiva. A propriedade herdada de sua avó, o lugar onde, nos primeiros anos de casamento, ela e Igor haviam construído juntos uma casa, quando ainda acreditavam em um final feliz. Exijo a venda da propriedade e a divisão igualitária do valor, declarou Igor, fitando Helena pela primeira vez durante a sessão. A menos que a senhora possa comprar minha parte. Helena cerrou os punhos sob a mesa. Senhora, como ele pronunciava aquela palavra com desdém, como se fosse um resíduo amargo na boca. Como se não tivesse sido ele próprio o responsável pela ruína do casamento, ao se envolver com a manicure do salão em frente ao seu escritório. Não tenho condições de comprar sua parte, disse ela, esforçando-se para manter a voz firme. Mas também não quero vender a casa. Aquela terra pertenceu à minha avó. Lá estão enterrados os animais de estimação dela. As macieiras que meu avô plantou ainda estão de pé. Argumentos sentimentais não constituem base legal, retrucou Igor. Eu investi dinheiro nessa propriedade e tenho direito a uma compensação. E você não pensou em resolver isso de maneira civilizada? Não se conteve Helena. Depois de tudo o que fez, prefiro que nos atenhamos aos aspectos formais, interrompeu o juiz. Cidadã Krautsova, qual é o valor de suas economias no momento?
220 mil rublos, respondeu ela, baixinho, sentindo o rosto queimar de vergonha. O salário de uma médica não permite grandes reservas. Um silêncio incômodo pairou na sala. Igor esboçou um sorriso condescendente, e aquele gesto foi como uma faca no peito de Helena. Onde antes havia carinho, agora só restava um vazio gelado. A outra alternativa, propôs Igor, como se estivesse fazendo um favor. Podemos dividir fisicamente a casa ao meio. Eu mesmo me encarrego das obras para erguer a parede divisória, assim você poderá acomodar sua nova companheira. Helena engasgou, procurando as palavras. Sua Jeanette. E eu teria que vê-los juntos todos os fins de semana. O nome dela é Angelica, corrigiu Igor friamente. E sim, seria a solução mais justa. O juiz Morozov observava a troca de farpas entre os ex-cônjuges com atenção. Diante da complexidade da situação e da evidente tensão emocional, sugiro um intervalo no julgamento da questão patrimonial. Dou a vocês 2 semanas para tentarem um acordo amigável. A próxima audiência está marcada para 15 de novembro, às 10 horas. Ao sair do fórum, Helena respirou fundo. O ar de outubro trazia o cheiro de folhas úmidas e a promessa de chuva. Desceu os degraus lentamente, sentindo um esvaziamento repentino. 8 anos de casamento reduzidos a uma mera formalidade, a um traço de caneta em papéis oficiais. O toque estridente do celular atirou da letargia. Um número desconhecido piscava na tela. Alô, respondeu, cansada. Helena Mikhailona? Uma voz masculina, grave e segura, soou do outro lado. Meu nome é Alexei Morozov. Sou o dono da Skoda Octavia preta que hoje lhe causou transtorno. Ela parou no meio da calçada. Como conseguiu meu número? Vi sua plaqueta no para-brisa do carro. Quis me desculpar pela situação no estacionamento. Tive que levar minha mãe com urgência para a cardiologia e não percebi que bloqueei a saída. Para a cardiologia? Helena automaticamente adotou o tom profissional. Eu trabalho lá. Qual é o nome da paciente? Faina Antonovna Morozova, respondeu ele. Uma senhora de cabelos grisalhos, olhos cinzentos, um pouco ríspida, mas é o nervosismo. Na mente de Helena surgiu a imagem da idosa que havia sido internada no dia anterior, queixando-se de falta de ar e inchaço nas pernas. Uma mulher elegante com o porte de quem já fora professora, vestindo um vestido antigo porém impecavelmente limpo. Sim, me lembro dela, confirmou Helena, como se o interlocutor pudesse ver seu aceno. Como ela está agora? Diz que está melhor, mas conheço minha mãe e sua voz carregava um tom afetuoso. Ela nunca admite quando não está bem. Olhe, sinto muito pelo atraso que causei. Era um compromisso importante, continuou Alexei, sem saber que se tratava de uma audiência de divórcio. Que tal me deixar compensar com um café? Amanhã vou visitar minha mãe novamente. Amanhã seguinte chegaria cedo. Poderíamos nos encontrar no café do hospital, propôs Alexei. Helena hesitou por um instante. Ainda pela manhã, ela era uma mulher casada. Agora, um homem desconhecido a convidava para um café. O absurdo da situação arrancou-lhe um sorriso nervoso. Sabe, respondeu, surpreendendo-se com as próprias palavras, acho que aceito. Café soava tentador, especialmente depois daquela manhã. Ótimo, a voz de Alexei transmitiu alívio. Então até amanhã. E mais uma vez, desculpe por ter bloqueado seu caminho. Ironias do destino, pensou Helena, guardando o celular na bolsa. Uma estrada havia sido bloqueada, mas talvez outra se abrisse à sua frente. O céu finalmente desabou em uma chuva miúda e persistente, mas ela não teve pressa em abrir o guarda-chuva. Pela primeira vez em muito tempo, as gotas frias no rosto não pareciam um incômodo, e sim algo purificador, lavando a amargura do passado. O corredor do hospital recebeu Helena com o burburinho matinal de sempre, o farfalhar de papéis no posto de enfermagem, murmúrios abafados dos pacientes, o bip monótono do cardioscópio na enfermaria 3. Sábado no setor de cardiologia pouco diferia dos dias úteis, as doenças do coração não faziam distinção entre semana e fim de semana. Ela ajustou o jaleco branco impecavelmente alinhado e lançou um olhar rápido no espelho da sala dos médicos. Os olhos denunciavam uma noite em claro. O sonho havia voltado, a casa de campo, as macieiras em flor, as cortinas brancas balançando no vento de maio. Depois tudo desaparecia, substituído pela imagem de Igor com a cabeleireira no alpendre da casa que já não era mais deles. Só dela. Helena Mikhailona, temos uma nova internação, a cabeça da enfermeira de plantão, Irina, apareceu pela porta. Planejada, mas parece que não será um caso simples. Já vou, respondeu Helena com um aceno automático, pendurando o estetoscópio no pescoço. Na sala de admissão, aguardava a paciente em questão, Faina Antonovna Morozova.
Sentada com uma postura ereta daquele tipo de dignidade que só se vê na velha inteligentecia, tinha ao lado um homem alto de casaco cinza. Helena reconheceu nele o interlocutor da ligação da noite anterior, embora até então só tivesse visto seu carro. Havia algo estranhamente familiar em sua postura, em seu olhar, como se conhecessem há anos. Bom dia, Faina Antonovna cumprimentou com um sorriso amável. Como está se sentindo hoje? Ai, minha querida, nem pergunte, a mulher suspirou, e o suspiro veio acompanhado de um chiado característico nos pulmões. Sou como uma velha locomotiva em subida, ofego, mas sigo em frente. Alexei deu um passo à frente, preocupado. Doutora, minha mãe teve falta de ar a noite toda, até deitada. Helena avaliou a paciente com olhar clínico, o rosto anguloso, os lábios arroxados, o inchaço nos tornozelos visível mesmo através das meias grossas. Um quadro clássico de insuficiência cardíaca descompensada. Precisamos de uma avaliação completa, determinou, acenando para a enfermeira. Irina, prepare o leito 7 e colha os exames de rotina. Enquanto Irina ajudava Faina Antonovna a se dirigir à enfermaria, Helena voltou-se para Alexei. Precisamos conversar sobre o tratamento de sua mãe. O quadro é grave e exige uma abordagem integrada. Ele assentiu, a preocupação estampada nos olhos. Entendo. Talvez devêssemos transferi-la para uma ala particular? Tenho condições de arcar. Não há necessidade, respondeu Helena com firmeza. Em nosso setor, sua mãe receberá todo o tratamento necessário pelo SUS. Se forem precisos medicamentos especiais, teremos o que for preciso, acrescentou, esboçando um sorriso. Ou teremos. Afinal, combinamos um café, lembra? Estarei no café do hospital assim que terminarmos os procedimentos. O que significa recursos demais para pacientes do SUS. Helena mal conseguia conter a indignação no gabinete do diretor clínico. Faina Antonovna precisava de medicamentos modernos. Semyon Ivanovich Beregovoi, homem corpulento de olhos pequenos e fundos, olhava para ela com irritação mal disfarçada. Seja realista, Helena Mikhailovna, tamborilou os dedos na mesa. Nosso orçamento para medicamentos caros é limitado. O sacubitril valsartana deve ser reservado para pacientes que podem pagar a diferença. Isso fere todos os princípios da ética médica, rebateu ela. Os pacientes devem ser tratados conforme a necessidade, não conforme o saldo bancário. E com que dinheiro vamos reformar o setor? Comprar novos equipamentos? Beregovoi franziu a testa. Doar? Ou do seu salário de 68 mil rublos? Helena cerrou os dentes. O diretor sempre acertava onde doía. Faça o que deve ser feito, cuspiu ele. Mas lembre-se, temos metas de serviços privados e você, pessoalmente, não as cumpre há 3 meses seguidos. Sou médica, não vendedora, respondeu ela, fria, dirigindo-se à porta. Por isso ainda não é chefe de setor, ecoou atrás dela. O café do hospital era um oásis de normalidade em meio aos corredores estéreis e ao cheiro de medicamentos. Helena estava sentada em uma mesa no canto, mexendo distraidamente a colher em um chá que há muito esfriara. A conversa com Beregovoi a havia deixado abalada. Desculpe o atraso, Alexei apareceu ao seu lado de repente, como se tivesse se materializado entre os intermináveis formulários. A burocracia é Nossa Senhora, esboçou um sorriso fraco. Ele se acomodou à frente, colocando na mesa 2 chás frescos e um prato de biscoitos. Troquei nossas bebidas. Você parecia tão absorta que não notou que seu chá virou um experimento químico. Helena agradeceu com um aceno, observando com mais atenção. Alexei parecia cansado, mas composto. Os olhos cinzentos, iguais aos da mãe, a fitavam com seriedade. Rugas finas nos cantos da boca denunciavam um sorriso frequente, embora naquele momento seu rosto estivesse concentrado. Como está sua mãe? Perguntou ele. Estado estável, mas exige tratamento sério, começou Helena em tom profissional, antes de amolecer. Faina Antonovna tem insuficiência cardíaca descompensada. Em outras palavras, o coração não está conseguindo bombear o sangue como deveria. Daí a falta de ar, os inchaços da fraqueza. É uma condição perigosa. A voz de Alexei tremulou levemente, traindo a preocupação. Com o tratamento adequado é controlável, tranquilizou Helena. Precisamos ajustar a medicação. Ela fez uma pausa. Pode ser necessário usar fármacos de nova geração, que nem sempre estão disponíveis pelo SUS. Dinheiro não é problema, afirmou Alexei firme. Minha mãe é tudo o que me resta. Algo em seu tom fez Helena observá-lo com mais cuidado. Nos olhos, um brilho de dor antiga. Você disse tudo o que me resta, começou ela, cautelosa. Alexei tomou um gole de chá como se organizasse os pensamentos. Há 4 anos enterrei minha esposa. Câncer de pâncreas. Diagnosticado em estágio 3.
8 meses depois, ela se foi. Disse isso com voz estável, mas Helena, acostumada a enxergar além das máscaras humanas, percebeu a dor contida por trás da calma. Lamento muito, murmurou. Agora só tenho trabalho, minha mãe e um apartamento vazio. Tentou sorrir. Desculpe, não queria carregar você com meus problemas. Não tem importância, Helena, para sua própria surpresa, tocou-lhe a mão. Entendo o que é perder. Embora, claro, um divórcio não se compare à morte de alguém querido. Divórcio? Alexei ergueu a sobrancelha, intrigado. Sim, 8 anos de casamento terminaram com a canetada de um juiz. Aliás, de um homônimo seu. Acrescentou, como se só então se desse conta. O investigador girou pensativamente a xícara entre os dedos, como se o movimento circular pudesse desvendar os fios invisíveis daquela história. Se não for indiscrição, qual foi o motivo? Perguntou com um tom que misturava curiosidade profissional e genuína preocupação. Uma história banal. Helena deixou escapar um sorriso amargo, como se a ironia da situação a picasse por dentro. Meu marido encontrou uma mulher mais jovem e mais disposta. Um clichê digno de novela. Para ser mais precisa, ela é a sua cabeleireira. A última palavra saiu carregada de um veneno que ela própria parecia surpresa por ainda sentir. Alexei endireitou-se na cadeira, e seus olhos, antes distantes, ganharam um brilho aguçado, como se um interruptor interno tivesse sido acionado. Agora dividimos o patrimônio, continuou Helena, sem perceber a mudança no outro lado da mesa. Ou melhor, dividimos um único bem que realmente importa, a casa de campo em Beriusca. O terreno era da minha avó, mas a casa construímos juntos. E sabe o que o meu ex exige? Sua voz tremeu levemente, não de choro, mas de uma raiva contida. Que vendamos e repartamos o dinheiro ou que cortemos a casa ao meio. Literalmente. Ela fez um gesto com as mãos, como se segurasse um machado no ar. Não tenho dinheiro para comprar a parte dele, e vender a herança da minha avó, engoliu em seco. Isso me parte o coração só de pensar. Alexei inclinou-se para frente, os cotovelos apoiados na mesa, e pela primeira vez desde que se sentaram, sua postura deixou de ser a de um homem distraído pela dor. Havia ali algo mais. A precisão de um profissional que acabará de avistar uma brecha em um caso. Perdoe a franqueza, disse, com uma formalidade que não escondia a urgência, mas preciso perguntar. Você tem os documentos da terra? A escritura de doação da sua avó? Os comprovantes de quando e como o dinheiro foi usado na construção? Helena piscou surpresa. Claro, tenho o certificado de herança. Começamos a construir um ano depois do casamento, basicamente com o dinheiro do Igor. Suspirou, como se a admissão a deixasse ainda mais exausta. Nesse ponto não há o que discutir. Não tão rápido, Alexei moveu-se novamente, desta vez com uma energia que parecia brotar de uma fonte inesperada. Eu sou investigador da Procuradoria, explicou, como se aquilo justificasse tudo. E embora não seja advogado, entendo bastante de direito de família. Seus dedos tamborilaram levemente na mesa. Posso dar uma olhada nos seus papéis. Talvez haja uma saída que você não esteja vendo. Você está falando sério? Helena não conseguiu esconder o espanto. Os olhos dela, antes opacos de cansaço, agora refletiam uma centelha de esperança e também de desconfiança. Mas por quê? Por que você faria isso? Alexei encolheu os ombros, e pela primeira vez desde que entrará na cafeteria, algo em seu rosto se iluminou, como se uma sombra antiga tivesse sido afastada por um raio de sol. Considere um agradecimento pelo tratamento da minha mãe, disse, com um meio sorriso que não chegava a ser alegre, mas também não era mais amargo. Ou uma desculpa pela sua máquina bloqueada. Fez uma pausa e o brilho em seus olhos se intensificou. Ou simplesmente, o desejo de ajudar uma boa pessoa. Seus olhares se encontraram, e por um instante o barulho do hospital, os passos apressados, os chamados pelo interfone, o zumbido das máquinas, pareceu se dissolver. Helena sentiu algo quente se espalhar pelo peito, uma sensação tão estranha quanto reconfortante. A vontade de confiar em alguém, de dividir ao menos uma lasca do peso que carregava há meses. Obrigada, foi tudo o que conseguiu dizer, e as palavras saíram mais suaves do que ela esperava. Eu ficaria muito grata. Do fundo do café, parcialmente escondida atrás de uma planta de folhas largas, Faina Antonovna os observava. Tinha escapado da enfermaria sob o pretexto de respirar um pouco do ar do hospital, na verdade, para satisfazer uma curiosidade materna que nem a idade nem a doença conseguiram apagar. Seus olhos, afiados por décadas de análise literária, captaram o que nem Helena nem Alexei percebiam. A tensão quase palpável entre eles. A maneira como os gestos de um respondiam aos do outro sem que houvesse consciência disso. Bom, murmurou para si mesma, ajustando o xale nos ombros.
parece que terei que prolongar minha estadia neste hospital por um pouco mais de tempo. Como dizia Tchekov, ela refletiu, se no primeiro ato há uma arma pendurada na parede, no último ela deve disparar. E seu coração de mãe lhe dizia que o tiro seria certeiro. Enquanto isso, a chuva batia no telhado da casa em Beriuska, um ritmo monótono que deveria ser reconfortante, mas soava como uma contagem regressiva. Igor Semyonovich Kratsov estava sentado na varanda, os dedos tamborilando nervosamente sobre a mesa de madeira. Seus olhos fixavam-se no relógio de Cucos antigo, a única peça na casa pela qual nutria algo próximo de afeição, como se o tic-tac pudesse adivinhar o futuro. Te digo, isso não é coincidência. Sua mãe, Nina Vasilievna, ajustou os óculos no nariz, embora as lentes já estivessem impecáveis. A vizinha Vera os viu juntos no café. O investigador da Procuradoria, Morozov. Dizem que é rígido até doer os dentes. E daí? Igor suspirou, como se a preocupação da mãe fosse um exagero infantil. Tomaram um café. Não é crime. Nina Vasilievna bateu levemente na própria têmpora, como se quisesse despertar o bom senso do filho. Acorda, menino. Sua ex-mulher está tramando algo. Por que diabos ela precisaria de um investigador? Ainda por cima um com reputação de honesto? Igor finalmente levantou os olhos, e algo na expressão da mãe, aquela mistura de astúcia e instinto de sobrevivência, fez com que ele se endireitasse na cadeira. Nina Vasilievna era uma raposa, 30 anos como contadora-chefe, sem nunca ter sido pega em uma fiscalização. Se ela cheirava perigo, era porque o perigo estava ali. O que você sugere? Ele perguntou, girando a garrafa de cerveja entre os dedos. O vidro estava úmido, como se suasse a própria tensão do momento. A mãe olhou ao redor, como se as paredes pudessem ter ouvidos, e baixou a voz. Helena se agarra a essa casa como a um salva-vidas. Mas, e se a casa deixasse de ser um problema? Seus olhos brilharam com uma frialdade calculista. Especialmente a parte dela. Mãe, do que você está falando? Igor franziu a testa, mas já começava a entender para onde aquelas palavras o levavam. Um curto-circuito acidental. Nina arrumou uma mecha grisalha que escapara do coque apertado. A fiação é velha, o assoalho de madeira. Às vezes, acidentes acontecem. Você está propondo um incêndio? Igor empalideceu. A cadeira rangeu quando ele se levantou bruscamente. Estou propondo uma solução. Nina Vasilievna cortou, seca. Tenho contatos na companhia de seguros. O Misha Klionov ainda me deve um favor por eu ter ajudado ele em 97. Ela fez uma pausa significativa. Registramos como acidente. Sua metade mal será tocada. E se algo der errado? Igor engoliu em seco. O som da própria saliva pareceu ecoar alto demais. A mãe sorriu, um gesto que não chegava aos olhos. Então, meu querido filho, teremos que nos conformar em ter um investigador da Procuradoria como vizinho, ela enfatizou cada sílaba, que dormirá com sua ex-mulher na sua antiga cama e quem sabe começará a se interessar pelas suas declarações de imposto de renda. Inclinou-se para a frente. Acha que uma Audi como a sua combina com o salário de um engenheiro comum? O que você tem a perder, filho? O tic-tac do relógio de Cucos pareceu se amplificar, marcando os segundos que separavam Igor de uma decisão que mudaria não apenas o destino daqueles tijolos e madeira, mas de vidas inteiras. O fogo começou pequeno, uma faísca na fiação envelhecida do sótão, onde Helena guardava caixas de lembranças, álbuns de fotos amarelados, cartas de adolescência, o vestido que usará no baile de formatura. Em minutos as chamas lamberam as vigas secas, devorando tudo com uma fome voraz, como se aquelas memórias fossem o combustível que faltava para alimentar sua fúria. Uma vizinha, voltando tarde do plantão, avistou a fumaça e ligou para Igor. Ele chegou 20 minutos depois, justamente quando os bombeiros desciam do caminhão. Corria de um lado para outro com um balde d'água, gritava ordens, praguejava. Uma performance impecável de desespero e heroísmo. Quando as chamas foram finalmente dominadas, a metade da casa que pertencia a Helena não passava de uma carcaça carbonizada. Os bombeiros confirmaram. Causa provável curto-circuito na fiação antiga. Que tragédia! Igor suspirou, oferecendo chá aos homens cansados. Pelo menos a minha parte foi poupada. Troquei a fiação semana passada. Ele sacudiu a cabeça, como se agradecesse a um destino benevolente. Deus protege os precavidos. O inspetor, um homem de olhos cansados, anotou tudo no bloco sem levantar suspeitas. O ar cheirava a cinzas, madeira molhada e decepção amarga. Avisem a dona do imóvel, disse ele, engolindo um sanduíche com chá forte. Alguém precisa avaliar os danos. O telefone tocou às 3 da manhã. Helena acordou com um sobressalto, emergindo de um sono leve como se tivesse sido puxada por um gancho invisível.
As primeiras palavras do bombeiro em plantão foram um soco no estômago. A casa está pegando fogo? Ela repetiu, a voz um fio de som, enquanto o coração despencava em queda livre. Já controlamos, a voz do outro lado tentou soar tranquilizadora. Mas os danos são grandes. É melhor vir. A estrada até Beriusca pareceu infinita. À noite, úmida de chuva e folhas de outono, apertava o táxi como um punho. Helena olhava pela janela tentando se convencer de que não era tão ruim, de que o fogo havia sido pequeno, de que suas coisas, as poucas que ainda tinha, estariam salvas. Não adiantou. Quando o carro parou diante do portão, o cheiro de queimado a atingiu como um murro. Mesmo na escuridão, via-se a coluna de fumaça subindo para o céu, uma cicatriz negra contra as estrelas. Seus pés pareciam de chumbo ao descer do táxi. Cada passo em direção aos escombros era uma agonia. Igor a avistou e correu em sua direção, mas Helena passou por ele como se não o visse. Movia-se em câmera lenta, como se o mundo tivesse se tornado um pesadelo espesso. Parou onde antes ficava a porta da frente, onde as cortinas de retalhos da avó costumavam dançar com a brisa. Posso entrar? Perguntou a um bombeiro, a voz tão baixa que quase se perdeu no vento. Não, o homem balançou a cabeça, com um olhar que já vira demais daquele tipo de dor. Ainda não é seguro. Recomendo que espere, o homem abanou a cabeça com firmeza. As estruturas estão estáveis. De manhã, quando clarear, será mais seguro. Mas Helena já havia dado um passo adiante. Sob seus pés, estalavam os restos carbonizados da madeira, úmidos pela água das mangueiras. O ar pesava com o cheiro de produtos químicos, tecido queimado e algo indescritivelmente sinistro, o odor das memórias reduzidas a cinzas. No canto onde antes ficava a cômoda antiga da avó, uma pilha informe de escombros escurecia o chão. Helena ajoelhou-se sem se importar com a sujeira que manchava suas roupas e começou a revirar os pedaços chamuscados de madeira. Debaixo deles, encontrou uma caixa de metal enegrecido, a caixa de cartas da avó. Abriu-a com mãos trêmulas. Dentro, só cinzas. As cartas da frente do avô, os cartões de felicitações que Helena desenhara na infância, as fotografias de 3 gerações da família. Tudo se transformará em uma massa cinzenta que se desmanchava ao toque. Algo dentro dela se partiu. Sentada no chão da casa destruída, segurou a caixa com as cinzas e sentiu as lágrimas quentes escorrerem pelo rosto, abrindo claros caminhos na foligem que lhe cobria a pele. Igor apareceu ao seu lado e pousou a mão em seu ombro. Sinto muito, disse, a voz rouca. Tentei salvar o que pude, mas o fogo. Helena não respondeu. Seu olhar estava perdido, além das paredes, além do tempo, no lugar onde a avó lia para ela as velas vermelhas na cadeira de vime, onde a pequena Helena espalhava seus desenhos pelo chão, onde a vida parecia eterna e intocável. Fico pensando no que faremos agora, continuou Igor. Claro, ao seguro, mas você sabe, é uma ninharia comparado ao valor real. Ela levantou a cabeça devagar. O ex-marido estava de pé sobre ela, e sob a luz dos refletores de emergência, seu rosto parecia predatório, estranho. Tenho uma proposta, disse Igor, agachando-se ao seu lado e baixando a voz como se compartilhasse um segredo. Compro sua parte. 450 mil. Em dinheiro. Amanhã mesmo. 450? Helena piscou, incrédula. A propriedade toda valia 2.800.000. Metade seriam 1.400.000. No que você está pensando, Igor? Olhe ao redor. Ele gesticulou para as ruínas carbonizadas. Não sobrou nada. Mas eu preciso do terreno. Planejo reconstruir a casa do zero. Só que será meu investimento, meu dinheiro. 450 é mais do que justo por essas ruínas. Uma figura emergiu das sombras, Angelica, em um ralo de dormir, os cabelos desalinhados do sono. Olhava para Igor com uma expressão estranha, uma mistura de espanto e repulsa que distorcia seus traços geralmente delicados. Você não tinha me falado desse plano, disse ela baixa. Não agora, Jean. Igor a dispensou com um gesto. Meu nome é Angelica. Ela sibilou, recuando para a escuridão. Helena fechou os olhos. O cansaço a esmagava como uma laje de chumbo pregando-a ao chão. Queria que tudo aquilo acabasse, que não houvesse incêndio, nem divórcio, nem traição, apenas paz. Está bem, murmurou. Aceito. Igor deu uma palmada em seu ombro, como se ela fosse um cavalo vencedor em uma corrida. Ótimo. Amanhã trago os documentos. Finalmente colocaremos um ponto final nisso, acrescentou, já com o tom de quem fecha um negócio. Os papéis já estão prontos. Só falta sua assinatura. O amanhecer encontrou Helena em um alvorecer cinzento, com uma sensação de vazio absoluto. Sentada na cozinha da amiga onde morava desde o divórcio, olhava fixamente para a parede. O chá na xícara havia esfriado havia muito.
O sanduíche intocado ressecara no prato. Os pensamentos fluíam lentos como um mingau espesso. Tudo perdido. A casa, as memórias, a esperança de um lar. E agora até o pouco dinheiro que restava. A quantia irrisória que Igor oferecerá derretia em suas mãos se descontasse as dívidas e a necessidade de um novo lugar para viver. Sua mão moveu-se sozinha em direção ao telefone. Só quando o nome Alexei Morozov apareceu na tela ela percebeu a quem estava prestes a ligar. Bom dia, sua voz soou estranhamente calma ao dizer aquelas palavras terríveis. Minha casa pegou fogo. Ou melhor, minha metade da casa. Uma pausa. Depois, uma inspiração abrupta do outro lado da linha. Quando? Falam em curto-circuito nesta noite? Onde você está agora? Havia um tom de comando em sua voz. Helena ditou o endereço do apartamento de Ksenia no bairro Zarechny. Estarei aí em 30 minutos, cortou Alexei. E não assine nada, você me ouviu? Nada até eu chegar. É importante. Prometa. Prometo. Ela repetiu, sentindo um alívio estranho ao transferir a decisão para alguém mais. Alexei chegou em 28 minutos. Examinou-a com um olhar atento, abraçou-a com firmeza, um abraço seguro, quase paternal. Por um instante, ela se permitiu encostar nele, absorvendo aquele calor, aquela força, antes de se afastar. Conte tudo, ordenou ele, sucinto. E Helena obedeceu. Falou da noite, de Igor, da proposta, das cinzas que foram suas memórias. Vamos até lá, disse Alexei após ouvi-la. A luz do dia era implacável ao revelar a extensão da destruição. Helena olhava para os escombros do que fora seu lar e não conseguia acreditar que apenas ontem, aquele lugar era um canto acolhedor, cheio de risos e história. Alexei percorreu metodicamente as ruínas, examinando paredes, anotando algo em um caderno, fotografando com o celular. Dete-se especialmente junto ao quadro de luz. Estranho, murmurou, cheirando os fios carbonizados. Isso não parece um curto-circuito comum. O que quer dizer? Helena aproximou-se. O cheiro, ele apontou para a parede enegrecida. Sente? Não é só fiação queimada. Tem solvente aqui. Acetona ou algo do tipo. Ela inspirou fundo. De fato, por trás do cheiro de queimado, um aroma químico, como de laboratório, se insinuava. E tem mais, continuou Alexei, indicando os fios. Se fosse um curto real, o fogo teria se espalhado de outra forma. Mas aqui, traçou no ar uma linha imaginária com a mão. É como se alguém tivesse decidido. Aqui queima, aqui não. Um calafrio percorreu a espinha de Helena. Você acha que? Não acho nada, cortou Alexei firme. Mas uma coisa eu sei. Você não assinará documento algum. Nem hoje nem amanhã. Aguardaremos o laudo oficial e o perito do seguro. Só então tomaremos uma decisão. Segurou seus ombros e olhou fundo em seus olhos. Confia em mim? Ela sentiu. Era estranho, mas aquele homem quase desconhecido inspirava mais confiança do que qualquer pessoa nos últimos anos. Então tudo ficará bem, prometeu Alexei. Agora vamos embora daqui. Você precisa descansar. E lembre-se, nenhuma assinatura. A noite no hospital tinha um ritmo próprio. Os corredores mergulhavam em penumbra, os monitores piscavam com uma luz fria, e os ponteiros dos relógios pareciam arrastar os minutos com uma lentidão dolorosa. Faina Antonovna não dormia. A insuficiência cardíaca muitas vezes a mantinha acordada, o corpo exausto, mas a respiração difícil, pior ainda na posição horizontal. Sentada junto à janela, apoiando o queixo na palma da mão, observava as luzes esparsas dos carros que passavam lá fora. Os antigos bairros da cidade pareciam silhuetas desenhadas em um pano escuro de céu. Em momentos como aquele, a velha professora costumava recitar mentalmente versos de Pasternak, Tvetaeva, Akatova. Milo po sei zemli, vovói predeli. Seus lábios moviam-se sem som quando ouviu vozes abafadas no corredor. Conversas tardias da equipe médica raramente anunciavam algo bom para os pacientes. Vamos, enquanto não tem ninguém, disse uma voz feminina tensa. Beregói havia ordenado que terminassem até o amanhecer. E se alguém notar a troca? A segunda voz, também feminina, era ainda mais baixa, quase um sussurro. As caixas são diferentes, boba. Ninguém vai perceber nada. Tiramos o sacubitril, colocamos o enalapril nacional, jogamos as embalagens no lixo especial e dizemos aos pacientes: isso aqui é o melhor remédio, fiquem felizes. Ponto. O rangido de uma chave na fechadura, seguido pelo silêncio abrupto das vozes atrás da porta do depósito de medicamentos, justamente em frente ao quarto de Faina Antonovna. A velha professora sentiu o coração bater mais rápido, mas não por causa da doença, era indignação pura. 40 anos ensinando crianças sobre honestidade e justiça, e agora, no fim da vida, testemunhava uma fraude covarde.
Tateando a mesinha de cabeceira, encontrou os óculos e o caderno surrado onde anotava versos. Com mãos trêmulas começou a registrar tudo, nomes, medicamentos, o esquema da substituição. Sabia muito bem que uma caixa de sacubitril importado custava cerca de 8.000 rublos, enquanto o enalapril russo, o lapril, não passava de 200. Uma diferença de 40 vezes. E há pelo menos 50 pacientes no setor, calculou mentalmente a ex-pedagoga. 400.000 rublos só com esse medicamento. Não era à toa que o diretor médico andava de Lexus novo. 20 minutos depois, as enfermeiras saíram murmurando entre si, as chaves tilintando na cintura. Uma delas, ao notar a luz acesa no quarto de Faina Antonovna, espiou pela fresta da porta. Não consegue dormir, vovó? Quer um sedativo? Não, obrigada, respondeu a idosa com seu sorriso mais inocente. Estava lembrando uns versos. Gosta de Pasternak? Pasternak? Que Pasternak, minha filha? A enfermeira riu, impaciente. Durma logo, amanhã tem ronda. Quando os passos se afastaram, Faina Antonovna escondeu o caderno debaixo do travesseiro e fechou os olhos. Agora tinha muito em que pensar até o amanhecer. Danilo Kuzmin aparentava menos que seus 27 anos. Cabelos claros, cortados rente, sardas na ponte do nariz, óculos de arame fino. Mais parecia um estudante do que um advogado de uma seguradora. Mas os olhos, atentos e serenos, traíam alguém que havia amadurecido cedo demais. Helena Mikhailovna, gostaria de fazer algumas perguntas sobre o incêndio, disse ele, sentado à sua frente na sala dos médicos, organizando papéis sobre a mesa com gestos precisos. Claro, ela assentiu, observando como o jovem mantinha uma postura surpreendentemente composta para a idade. Em que posso ajudar? A perícia concluiu que não foi um acidente, continuou Danilo, baixo mas firme. Encontraram vestígios de acetona na fiação. Foi incêndio criminoso. Helena estremeceu. Embora Alexei já tivesse alertado para essa possibilidade, ouvir a confirmação oficial era como levar um soco no estômago. Suspeitam do meu ex-marido? Perguntou diretamente. Temos indícios, respondeu ele cauteloso. Mas precisamos de mais provas. Por enquanto, tudo é circunstancial. Ela notou como ele esfregou a ponte do nariz por baixo dos óculos, um gesto que denunciava cansaço. Está bem? Perguntou, passando do papel de vítima para o de médica. Parece exausto. Danilo esboçou um sorriso fraco. Só muito trabalho, e em casa não é fácil. Quer contar? A pergunta saiu antes que ela pudesse reprimi-la. Normalmente Helena mantinha distância profissional, mas havia algo aquele rapaz, que se esforçava tanto para parecer adulto que lhe tocou o coração. Ele hesitou como se avaliasse se valia a pena se abrir, então suspirou. Cuido dos meus sobrinhos, os gêmeos Grisha e Timur. Tem 5 anos. Minha irmã morreu há 1 ano, complicações de gripe. Não tinha marido. Nossos pais também já se foram. Sou do orfanato, sabe? Acrescentou, como se isso explicasse tudo. E você assumiu as crianças? Não foi uma pergunta. Helena disse isso com admiração. O que mais podia fazer? Ele deu de ombros. Não ia entregá-las para o Estado. Sei muito bem como é um Casione Dom, orfanato estatal. E como consegue? Não é fácil, admitiu, esfregando novamente o nariz. O salário não é dos melhores, mesmo com diploma. Mas tenho sorte com a chefia. Me liberam quando preciso levar os meninos ao médico ou à creche. E a vizinha ajuda, a baba Clava, um anjo de pessoa. Fica com eles quando me atraso. Helena olhava para aquele jovem e via o que ele tentava esconder atrás da máscara profissional. O peso de ser pai solteiro antes da hora, o medo pelo futuro das crianças, a determinação de acertar em um mundo que parecia conspirar contra. Desculpe, ele se reprimiu de repente. Não devia desabafar com a senhora. Vamos voltar ao assunto. Não tem problema, sorriu ela, suave. Às vezes faz bem conversar com alguém. Retomaram os detalhes do incêndio. Danilo se revelou meticuloso, atento a cada minúcia, cruzando informações, anotando tudo no caderno. Seu ex-marido tem motivo, resumiu. Mas provar sua participação direta será difícil. Estamos trabalhando nisso. Enquanto isso, a seguradora suspendeu o pagamento. É procedimento padrão em casos de suspeita de fraude. Entendo. Ela assentiu. O que devo fazer agora? Esperar, respondeu ele, simples. E não assinar nenhum documento com o seu ex-marido. Ouvi dizer que a senhora conhece o investigador Morozov. Sim, Helena sentiu o rosto esquecer. Somos amigos. Isso é bom. Danilo assentiu, sério. Muito bom. Depois que o advogado saiu, Helena foi fazer a ronda. Faina Antonovna estava mais animada que o habitual, os olhos brilhantes, um sorriso enigmático nos lábios. Como está se sentindo hoje?
Perguntou, verificando o pulso por rotina. Muito melhor, querida, a idosa piscou, cheia de significado. Principalmente depois do que descobri ontem à noite. Alexei passou aqui. Disse que viria depois do almoço, respondeu Helena. E o que aconteceu? Faina Antonovna olhou ao redor, certificando-se de que estavam sozinhas, então tirou debaixo do travesseiro o caderno surrado. Aqui, entregue a ele e leia também, mas não aqui. Helena olhou confusa para a caderneta desgastada. O que é isso? A verdade, minha cara, disse a professora com voz grave. A verdade sobre como roubam remédios nesta clínica. E não é só roubo, é substituição. Se entendi direito, meu coração está sendo tratado com algo que o Estado não pagou. Um calafrio percorreu a coluna de Helena. O que Faina Antonovna descrevia não era apenas corrupção. Era um crime que colocava vidas em risco. Anotei tudo, continuou a idosa. Nomes, medicamentos, como funciona. Entregue ao Alexei, ele saberá o que fazer. Helena guardou o caderno no bolso do jaleco, a mente a mil. Se aquilo fosse verdade, muita coisa fazia sentido. Porque alguns pacientes não melhoravam com remédios caros. De onde vinha o dinheiro para o carro novo de Beregói? Por que ele insistia tanto nos pacientes particulares? Obrigada, murmurou. Vou passar adiante. Você entende o que isso significa, Alexei? Ele estava junto à janela na sala de descanso, analisando as anotações de Faina Antonovna. É um esquema organizado de desvio de verbas públicas. Milhões de rublos. Helena sentiu. Falavam em voz baixa, receosos de ouvidos alheios. Se confirmar, Beregói vai parar na cadeia por muito tempo. E não só ele. E se não confirmar? Ela torcia a caneta, nervosa. Sua mãe pode ter se enganado ou interpretado mal o que ouviu. Alexei sorriu. Minha mãe deu aula por 40 anos. Sabe distinguir um cochicho de alucinação e faz contas melhor que muitos contadores. Ele se aproximou, olhando-a nos olhos com uma intensidade que fazia o ar pesado. Os olhos de Alexei fixavam-se nos dela com uma compreensão que dispensava palavras. Eu sei que você tem medo. É seu trabalho, sua reputação. Mas estamos falando de vidas humanas. A voz de Helena tremia levemente, mas as palavras saíram firmes. Se Beregói realmente está substituindo medicamentos eficazes por genéricos baratos, os pacientes não estão recebendo o tratamento adequado. E alguns deles, ela engoliu em seco, morrem antes da hora. O silêncio que se instalou entre eles era denso, quase palpável. Finalmente Helena quebrou-o com uma pergunta direta. O que você pretende fazer? Iniciar uma investigação oficial, respondeu Alexei sem hesitar. Por desvio de recursos em grande escala e negligência com consequências graves. É meu dever, Lena. Ela assentiu, sentindo o peso da tempestade que se aproximava. Dentro dela, algo se contraía em antecipação ao caos. Você deveria tirar férias, sugeriu Alexei, baixando a voz. Quando tudo começar, não será fácil. Não, Helena levantou o queixo, decidida. Não vou fugir. Se isso for verdade, quero estar aqui. Quero ver a justiça ser feita. Alexei balançou a cabeça, mas um brilho de aprovação cruzou seu olhar. Teimosa como minha mãe. Orgulhosa, corrigiu Helena com um meio sorriso. Como a sua. Por um instante, trocaram um olhar que parecia prometer que, apesar de tudo, daria certo. Mas o pressentimento de Helena não a enganou. No dia seguinte, Beregói a chamou em seu gabinete. O diretor parecia tenso, mas mantinha uma postura de falsa segurança, tamborilando os dedos sobre a mesa. Helena Mikhailona, chegaram até mim rumores preocupantes. Começou com um tom que pretendia ser casual, mas soava ameaçador. Dizem que você está apresentando um conhecido da promotoria, que começou uma certa investigação em nossa instituição. Não discuto minha vida pessoal, Semyon Ivanovich, respondeu Helena, mantendo a calma. Quanto a inspeções, são rotina em instituições públicas, não é mesmo? Não finge ingenuidade, o diretor cerrou os dentes. Você sabe muito bem do que estou falando. Seu namorado está cavando debaixo da clínica. Debaixo de mim. E com certeza com sua ajuda. Não tenho ideia do que você está insinuando, mentiu Helena, sentindo a raiva ferver por dentro, mas sem deixar transparecer. E gostaria que escolhesse melhor suas palavras. Beregói inclinou-se para a frente, e seus olhos ganharam um brilho perigoso. Tenho duas notícias para você. Primeira, a partir de hoje, você está afastada do atendimento a pacientes cardíacos. Fez uma pausa dramática. Vai ficar na recepção da policlínica, emitindo atestados para a piscina. Com que base? Helena cerrou os punhos. Por inadequação profissional, o diretor sorriu cruel. E a segunda notícia, se essa investigação me atingir, ou a qualquer pessoa da minha equipe, você será demitida por justa causa, com uma mancha no currículo que nenhuma clínica vai querer tocar.
Ele se levantou, aproximando-se dela com ar de superioridade. Pense bem, Helena Mikhailovna. Uma mulher divorciada sem imóvel próprio, com um salário de 68 mil rublos. Vale a pena arriscar tudo por um caso passageiro? Seu tom era quase paternalista. Seu filho me contou sobre o salário de promotor, sobre a mãe doente que ele precisa sustentar. Acha que ele precisa de mais um peso nas costas, uma médica pobre para manter? Algo dentro de Helena se partiu. Não por medo, não por incerteza e por pura fúria. Sabe, Semyon Ivanovitch, ela pronunciou cada sílaba com uma calma glacial. Quando entrei na faculdade de medicina nos disseram, a qualidade mais importante de um médico não é o conhecimento nem a experiência. É a consciência. Porque sem ela todo o resto não serve para nada. Ela se dirigiu à porta, mas, antes de sair, virou-se uma última vez. Farei o que você ordenar. Tratarei quem você mandar. Seu olhar era de aço. Mas se uma única pessoa sofrer por causa das suas fraudes com medicamentos, eu mesma garantirei que você responda por isso na íntegra. Não é uma ameaça, Semyon Ivanovitch. Fez uma pausa. É o juramento de Hipócrates. O prédio do Tribunal Regional sempre cheirava a cera para móveis e papel envelhecido. Helena sentava-se em um banco duro no corredor, passando os dedos nervosos sobre a pasta com documentos. Ao seu lado, Alexei explicava algo em voz baixa a Danil Kuzmin, que incomumente formal em um terno escuro um tamanho maior que seu corpo magro, ajustava os óculos com um ar de concentração. Vai dar tudo certo. Alexei cobriu a mão dela com a sua. O tribunal está do nosso lado. Helena esboçou um sorriso fraco. Nas 2 semanas desde o incêndio, o que existia entre eles havia se transformado em algo além de amizade. Nada fora dito em voz alta, mas cada gesto, cada olhar, cada entonação carregava o peso do que ainda não tinha nome. Nervosa? Perguntou Alexei. Um pouco, admitiu ela. Não gosto de exposição pública. Quem diria, ironizou Danil, ajustando os óculos novamente. 2 processos no mesmo dia, disputa de bens e fraude de seguro. Parece que alguém planejou isso de propósito. Nada surpreendente, Alexei deu de ombros. Nossa cidade pode ser capital do estado, mas não tem juízes suficientes para tudo. E faz sentido julgar casos relacionados juntos. Foi quando Igor e Nina Vasilievna apareceram no corredor. A mãe, impecável em um taier azul marinho e com os cabelos grisalhos perfeitamente penteados, caminhava como se fosse receber um prêmio, não participar de um julgamento. Igor, tenso, evitava olhar na direção de Helena. Atrás deles, Anzelika seguia em um vestido fechado e com maquiagem discreta, mantendo distância de Igor. Seu olhar era uma mistura estranha de confusão e decepção. A audiência para o processo de divisão de bens e investigação de fraude de seguro está prestes a começar, anunciou o oficial de justiça, saindo da sala. Solicitamos que todos os envolvidos entrem no tribunal. O juiz Morozov, um homem de idade com sobrancelhas espessas e um olhar atento, bateu o martelo pedindo silêncio. Nenhuma relação com Alexei, apenas um homônimo. Hoje analisaremos 2 casos interligados, começou, folheando os documentos. Primeiro, a divisão de bens entre os cidadãos Kratsov. Segundo, a possível fraude de seguro relacionada ao incêndio na propriedade em disputa. Virou-se para o representante da seguradora. Senhor advogado, apresente a contestação da empresa. Daniel levantou-se, segurando firme a pasta. Excelência, sua voz, embora jovem, soava surpreendentemente segura. A seguradora padrão regional nega o pagamento da indenização ao cidadão Igor Semyonovich Kratsov com base em perícia que comprovou o incêndio criminoso. Ele retirou do dossiê o laudo pericial e o entregou ao juiz. De acordo com este documento, foram encontrados vestígios de acetona no foco do incêndio, substância que não poderia estar ali acidentalmente. Além disso, foi constatado que a fiação elétrica foi manipulada. Os fios foram propositalmente descascados e encostados para simular um curto-circuito. Isso é absurdo. E saltou da cadeira, vermelho de raiva. Eu quase morri tentando apagar aquele fogo. Silêncio no tribunal, o juiz bateu o martelo. O senhor terá a oportunidade de se manifestar, cidadão Kratsov. Danil continuou, ignorando a interrupção. Além disso, temos depoimentos de moradores do condomínio Bereska atestando que o réu expressou, em várias ocasiões, o desejo de se livrar da parte da ex-esposa a qualquer custo. Fez uma pausa. A seguradora considera este caso uma fraude e exige a abertura de processo criminal. Mentira! E gritou novamente. Isso é a armadilha da minha ex-mulher. Ela subornou os vizinhos contra mim. Cidadão Kratsov, advertiu o juiz, severo, mais uma interrupção e o senhor será retirado da sala. E sentou-se, os nós dos dedos brancos de tão apertados.
Ao seu lado, Nina Vasilievna sussurrava algo com urgência em seu ouvido. Passemos agora à questão da divisão de bens, retomou o juiz, ajustando os óculos com gestos precisos. Diante das novas circunstâncias, é oportuno ouvir a posição da parte lesada. Cidadã Krautsova, a palavra é sua. Helena levantou-se, sentindo as pernas trêmulas sob o peso do vestido sóbrio. Nunca fora fácil falar em público, e aquele tribunal, com suas paredes frias e olhares inquisidores, parecia sugar-lhe a voz. Excelência, começou em um fio, limpando a garganta antes de prosseguir com mais firmeza. Não peço nada além da justiça. O terreno no condomínio Beresca pertenceu à minha avó, os documentos o comprovam. A casa foi construída durante o casamento, e reconheço o direito do meu ex-marido à sua parte. Mas agora, com o incêndio e a suspeita de dolo, ela hesitou, reorganizando as ideias. Peço que me seja mantido direito sobre o terreno e que Igor Semyonovich seja obrigado a reparar os danos, caso sua culpa seja comprovada. Descarada, explodiu Nina Vasilievna, incapaz de se conter. Meu filho investiu milhões naquela casa, e ela quer ficar com tudo. Silêncio. O juiz Morozov bateu o martelo com tal força que o som ecoou como um tiro. Mais uma interrupção, e a sessão prosseguirá sem público. Foi quando as portas da sala se abriram com estrépito. Um homem imponente trajado em terno de corte impecável adentrou, o Dr. Sejon Ivanovich Beregovoi, diretor clínico do Hospital Regional. Atrás dele, 2 médicos do setor de cardiologia, colegas de Helena. O coração dela gelou. Seria possível que Beregovoi cumprisse sua ameaça e tentasse descredenciá-la ali, diante do juiz? Excelência, começou Beregovoi, aproximando-se do estrado com passo calculado. Sou o diretor da instituição onde a cidadã Krautsova exerce suas funções. Gostaria de oferecer um depoimento sobre seu perfil profissional. Seu nome? Indagou o juiz, erguendo uma sobrancelha. Beregovoi Semyon Ivanovich, diretor do Hospital Regional Pirogov. E qual a relevância disso para este processo? O juiz franziu o senho, impaciente. A mais direta, respondeu Beregovoi com um sorriso forçado, falsamente cordial. A senhora Krautsova tem demonstrado, recentemente, sinais claros de instabilidade emocional. Suas declarações podem não refletir objetividade. O ar na sala ficou denso. Helena sentiu o sangue fugir do rosto. Era isso. Começara. Tive que transferi-la do setor de cardiologia para atendimento ambulatorial, continuou Beregovoi, devido a queixas repetidas de pacientes. O divórcio, evidentemente, abalou seu equilíbrio psicológico. Isso é mentira. E rompeu uma voz inesperada. Viktor Stepanovich, um jovem cardiologista, levantou-se com os punhos cerrados. Helena Mikhailovna é a melhor profissional do departamento. Os pacientes insistem em ser atendidos por ela. Viktor, sibilou Beregovoi, os olhos faiscando. Não se esqueça de seu lugar. Não, quem se esquece é você, Semyon Ivanovich, retrucou o jovem firme. Foi você quem a transferiu por se recusar a participar de seus esquemas com medicamentos. Uma segunda figura avançou, Natalia Viktorovna, cardiologista veterana à beira da aposentadoria, com uma autoridade que silenciou até os murmúrios. O tribunal merece saber a verdade, declarou voz grave. Helena foi rebaixada não por queixas, mas por denunciar o desvio de fármacos caros, substituídos por genéricos de qualidade duvidosa. Beregovoi empalideceu. Que absurdo, excelência! Balbuciou. Isso não tem nada a ver com. Tem tudo a ver. Alexei Morozov levantou-se de seu assento, a pasta de couro preto na mão. Sou Alexei Vladimirovich Morozov, investigador do Ministério Público. Ele depositou sobre a mesa do juiz um dossiê espesso. Aqui estão as evidências de uma investigação sobre furto e falsificação de documentos na instituição dirigida pelo Sr. Beregovoi. Os materiais já foram encaminhados ao comitê de investigação, mas podem ser úteis para avaliar a credibilidade de seu depoimento. Beregovoi permaneceu boquiaberto, o plano desmoronando diante dos olhos. Excelência, isto é uma armadilha. Conseguiu articular. Que relação tem com a divisão de bens? A mais direta, cortou o juiz Morozov, seco. Este tribunal deve avaliar a veracidade de cada testemunha, e se ficar comprovado que o senhor prestou falso testemunho para difamar uma das partes. Igor, que assistia à cena com crescente agitação, saltou da cadeira. Isso é uma conspiração. Berrou apontando para Helena. Ela armou tudo. Coluiu com o investigador para me roubar. Sua casa? A voz de Angelica, até então silenciosa, cortou o ar como uma lâmina. Você mesmo disse que o terreno era de Helena. Prometeu que tudo seria justo. Calha a boca, idiota. Cuspiu Igor, os dedos crispados. Não meta o bedelho onde não foi chamada.
Anzelika empalideceu. Levantou-se com dignidade ferida e dirigiu-se à saída. Não participarei dessa farsa, lançou por sobre o ombro. E com você, Igor, também acabou. O juiz Morozov observava o espetáculo com um interesse mal disfarçado. Finalmente bateu o martelo. Diante das novas evidências e da necessidade de investigações adicionais, o tribunal adas a decisão sobre ambos os processos. Os materiais relativos ao incêndio criminoso serão encaminhados ao comitê de investigação. Até a sentença final, os bens permanecem em condomínio, mas fica proibido ao Sr. Kratsov dispor deles sem o consentimento da outra parte. No carro, a caminho de casa, Helena e Alexei compartilhavam um alívio quase eufórico. O apoio inesperado dos colegas, a exposição de Beregovoi, o constrangimento de Igor, tudo parecia se alinhar a seu favor. Não imaginava que Victor e Natália iriam se manifestar, confessou Helena, enquanto o motor ronronava no asfalto vazio. Eles arriscam seus empregos. Ainda pessoas decentes, sorriu Alexei, acelerando suavemente. Nem tudo se compra com dinheiro. O celular dele tocou. Atendeu no viva voz. Morozov ouve. A voz do outro lado da linha era feminina, trêmula. Sou a enfermeira da emergência do pronto-socorro. Acabamos de receber Daniil Kuzmin. Ele pediu para localizá-lo urgentemente. O que aconteceu? Alexei tensionou-se. Acidente de carro. Foi forçado a sair da pista. Concussão, braço quebrado, contusões múltiplas. Estamos indo, respondeu Alexei, pisando fundo no acelerador. Daniil jazia na cama hospitalar pálido, a cabeça enfaixada e o braço imobilizado em gesso. Ao vê-los, tentou um sorriso, mas só conseguiu uma careta de dor. Jipe preto, disse, sem preâmbulos. Sem placas. Me empurrou para a valeta na curva perto do bosque. Reconheci o motorista, aquele brutamontes que estava ao lado de Igor no tribunal. O chofer da mãe dele, confirmou Alexei. Nikolai, ex-boxeador. Vou registrar seu depoimento. Os documentos estão intactos. Daniil tentou se erguer, mas Helena o conteve com um gesto suave. Tudo sob controle, tranquilizou Alexei. A perícia já está com o juiz e tenho cópias. Tentaram eliminar uma testemunha inconveniente. Canalhas. Desculpe. Helena Mikhailona, murmurou Daniil, afundando no travesseiro. Não deveria ter. Silêncio. Descanse. Helena verificou seu pulso com movimentos hábeis. Uma concussão não é brincadeira. Precisa de repouso absoluto. Que repouso? Daniil franziu a testa dolorido. Tem os gêmeos. Estão com a vizinha, a babá Clava, mas ela já não é mais nova. Não dá conta dos dois sozinha. Não sei o que fazer. Nesse instante, a porta da enfermaria entreabriu-se. Duas cabeças idênticas cacheadas espreitaram pelo vão. Tio Dânia! Exclamaram os meninos em coro, atirando-se à cama. Atrás deles, uma senhora de vestido simples e cardigã de tricô entrou, as mãos nervosas torcendo o avental. Perdoe, Daniluska, desculpou-se a voz trêmula. Não consegui segurar os diabinhos. Assim que souberam que você estava aqui, não quisessem saber de outra coisa. Vamos ver o tio e pronto. Os gêmeos examinavam Daniil com olhos arregalados. Você caiu da bicicleta? Perguntou um. Um carro te atropelou? Indagou o outro, ao mesmo tempo. Mais ou menos, Daniil esboçou um sorriso fraco. Conheçam a Helena Mikhailona. Ela é. E este é Alexei Vladimirovich, continuou Daniil, apontando para o homem que se aproximava. Ele é da polícia. Da promotoria, corrigiu Alexei, ajoelhando-se na frente dos gêmeos para ficar na altura dos olhos deles. E vocês devem ser Grisha e Timur, certo? Eu sou Grisha, anunciou o menino com uma sardinha na bochecha. E eu sou Timur, completou o outro, sem perder tempo. Vocês vão pegar quem atropelou o tio Dânia? Perguntou Grisha sério. Com certeza vamos, respondeu Alexei, assentindo com gravidade. Não vamos descansar enquanto isso não acontecer. Helena observava os gêmeos com ternura. Os mesmos narizinhos arrebitados, os cachos dourados, os olhos castanhos brilhantes, cheios de vida. Eram tão familiares que parecia que ela os conhecia há anos. E onde vocês moram? Perguntou, sentando-se ao lado de Alexei. Com o tio Dânia, respondeu Grisha. Agora com a vovó Clava, acrescentou Timur, confidencial. Ela é velhinha. A coluna dela dói quando ela nos pega no colo, explicou sem rodeios. A vovó Clava tossiu, constrangida. O que fazer, Daniluska? Suspirou. Ficaria feliz em ajudar por mais tempo, mas você mesmo vê, os anos não perdoam, e você vai ficar aqui pelo menos uma semana. Helena e Alexei trocaram um olhar. A mesma ideia ocorreu a ambos ao mesmo tempo. Daniil, Alexei colocou a mão no ombro do jovem advogado.
Se você não se importar, os meninos podem ficar comigo por um tempo. Minha mãe acaba de ter alta do hospital. Ela vai adorar a companhia. Não, Danil se perturbou. Não posso sobrecarregar vocês assim. Não é sobrecarga, objetou Helena suave. A Faina Antonovna até comentou que sente falta de vozes de crianças em casa. E para nós? Ela hesitou, percebendo que havia dito para nós como se já fossem uma família. As bochechas traidoramente ardiam. Para nós também seria um prazer. É verdade? Alexei a olhava com uma ternura que lhe cortou a respiração. Você me ajuda? Claro, Helena sorriu. Estou de férias mesmo. Depois de tudo que aconteceu no hospital, os meninos observavam os adultos com interesse crescente. Vocês têm brinquedos? Perguntou Grisha prático. E doces? Completou Timur, sem perder a chance. Brinquedos a gente compra, prometeu Alexei. Quanto aos doces, precisamos perguntar para a Faina Antonovna. Ela é quem manda no doce lá em casa. Quem é ela? Perguntaram os gêmeos em coro. Minha mãe, sorriu Alexei. Ela era professora e adora crianças. Danil assistia à cena com gratidão e uma compreensão silenciosa. Aqueles que uma semana antes eram quase estranhos, agora estavam mais próximos do que muitos conhecidos de longa data. Obrigado, disse simples. Não vou esquecer isso. Vamos, meninos, Helena estendeu as mãos para os gêmeos. Vamos conhecer a Faina Antonovna. Quando já saíam do quarto, Grisha se virou de repente para Danil. Tio Dânia, eles são tia e tio. Vão se casar. Um silêncio constrangido pairou no ar. Helena e Alexei se entreolharam, sem saber o que responder. Acho que vão, sorriu Danil. Só ainda não sabem disso. Os últimos dias de novembro surpreenderam com uma clareza incomum. Uma geada leve prateava os galhos nus das árvores, e o sol baixo de inverno fazia os transeuntes semicerrarem os olhos. Helena estava junto à janela do corredor do fórum, observando os flocos de neve dançarem no ar, os primeiros mensageiros do inverno que se aproximava. Nervosa? Alexei aproximou-se por trás, apoiando as mãos suavemente em seus ombros. Um pouco, admitiu ela. Afinal, muita coisa será decidida hoje. Aquele mês havia sido uma montanha-russa. O incêndio, a investigação sobre os desfalques no hospital, o novo relacionamento, as crianças que de repente haviam entrado em sua vida. Tudo se entrelaçara em um nó apertado que finalmente começaria a se desatar naquela manhã. Helena Mikhailovna, Danil Kuzmin aproximou-se, agora sem gesso, mas com uma cicatriz pálida na têmpora. Acabei de receber informações preliminares. Tudo está a nosso favor. Nesse momento, as portas da sala de audiência se abriram, e o oficial de justiça convocou todos a entrar. O juiz Morozov, como sempre impecável e composto, varreu o salão com um olhar severo. Hoje, este tribunal proferirá sentença sobre a divisão de bens entre os cidadãos Krautsov, além do caso de possível incêndio criminoso e fraude de seguro. Igor sentava-se afastado, com o rosto abatido e os olhos fundos. Sua mãe, ao lado, parecia ter envelhecido uma década em um mês. Angelica não estava presente. Após análise de todos os materiais do processo, continuou o juiz, o tribunal estabeleceu o seguinte. O incêndio na casa localizada no cooperativo Berioska foi resultado de um ato doloso. A perícia comprovou, sem margem para dúvidas, o uso de acetona e manipulação intencional da fiação elétrica. Nina Vassilievna cobriu o rosto com as mãos. Igor permaneceu imóvel, como se petrificado. Depoimentos e evidências indicam a participação dos cidadãos Igor Semyonovich Krautsov e Nina Vassilievna Krautsova no crime. Como tais ações se enquadram no Código Penal, os autos serão encaminhados à promotoria. O cidadão Krautsov é condenado a 3 anos de prisão, com suspensão condicional, por destruição dolosa de propriedade e tentativa de fraude de seguro. Um murmúrio percorreu a sala. Igor estremeceu, como se levasse um golpe, mas permaneceu calado. Além disso, prosseguiu o juiz, o tribunal determina que o cidadão Krautsov indene a parte lesada, Helena Mikhailovna Krautsova, no valor de 1 milhão de rublos, equivalente ao dobro do valor dos bens destruídos que lhe pertenciam. Helena sentiu a mão de Alexei apertar a sua com força. Dentro dela, espalhava-se uma sensação estranha, não triunfo, não alegria, mas alívio. Como se uma pedra pesada finalmente tivesse sido retirada de seu peito. O juiz virou a página de suas anotações para tratar da divisão de bens. Considerando que o terreno pertencia originalmente à cidadã Krautsova por direito de herança, e levando em conta a destruição dolosa da propriedade comum pelo cidadão Krautsov, o tribunal concede a plena propriedade do terreno e dos restos da construção à cidadã Krautsova. Danil assobiou baixinho. Vitória total em todas as frentes.
O juiz encerrou a leitura da sentença com um golpe de martelo. Enquanto todos saíam, Igor aproximou-se inesperadamente de Helena. Alexei instintivamente deu um passo à frente, protegendo-a, mas Igor apenas balançou a cabeça. Não vou ameaçar, disse, com voz rouca. Só queria dizer. Você venceu, Lena. Em tudo. Não é vitória, Igor, respondeu Helena baixinho. É justiça. Apenas justiça. Ele assentiu, esboçou um sorriso torto e seguiu para a saída, curvado como um velho. No hospital Pirogov, o clima era incomum. Além de médicos e pacientes, policiais e investigadores circulavam pelos corredores. O diretor Beryogov havia sido preso em seu próprio gabinete 2 dias antes, após a auditoria confirmar o desvio em larga escala de medicamentos. Helena Mikhailovna. Viktor Stepanovich, um jovem cardiologista, interceptou-a no corredor. Estão esperando por você na sala de conferências. Reunião urgente do corpo clínico. Aconteceu algo? Preocupou-se ela. Você vai ver, respondeu o colega com um sorriso enigmático. Na sala de conferências toda a equipe médica do setor estava reunida. Quando Helena entrou, todos se levantaram e começaram a aplaudir. O que está acontecendo? Perguntou, confusa. À frente, Natalia Viktorovna, médica-chefe da unidade, adiantou-se. Querida Helena Mikhailovna, começou solene. Em virtude, diante da prisão do ex-diretor médico, a equipe do hospital realizou uma votação emergencial para eleger novos líderes dos departamentos. E por unanimidade, o setor de cardiologia escolheu você, Helena Mikhailovna, como sua nova chefe. Helena olhou ao redor atordoada para os rostos sorridentes dos colegas. Apenas um mês antes, ela havia sido transferida para atendimentos rotineiros na policlínica, e agora? Eu não tenho experiência suficiente, murmurou, quase sem voz. A senhora Natalia Viktorovna trabalha aqui há muito mais tempo. Mas você tem algo mais importante que a experiência, respondeu a médica-chefe, com calma. Princípios e integridade. É exatamente isso que nossa equipe precisa agora. Victor, com um sorriso malicioso, acrescentou. Além disso, fez uma pausa dramática, o salário de chefe de departamento, nas atuais condições, é de 95 mil rublos. Todos riram, e Helena sentiu os olhos ardendo com lágrimas de gratidão. Obrigada, disse simplesmente. Farei tudo para corresponder à confiança de vocês. Enquanto isso, em seu apartamento, Faina Antonovna estava sentada junto à janela, as pernas cobertas por um chale de lã. Naquele dia, sentia-se particularmente bem. Os novos medicamentos faziam efeito sem falhas. Olha só o que eu desenhei, vovó. Grisha estendeu-lhe uma folha de papel, onde linhas tortuosas formavam uma casa e 5 figurinhas ao lado. É a nossa família, explicou. Aqui está o papai Alyosha, aqui a mamãe Lena, eu e o Timurka, e aqui está você, vovó Faia. Faina Antonovna afagou os cachos do neto com carinho. Em apenas um mês, as crianças haviam se tornado parte indissociável de suas vidas. No início, era apenas uma visita temporária, enquanto Danilo estava no hospital. Mas depois, a porta da frente bateu, e Helena e Alexei entraram, corados pelo frio e visivelmente emocionados. E aí? Como foi? Perguntou Faina Antonovna, observando o filho e a nora com curiosidade. Ganhamos, anunciou Alexei, abraçando Helena pelo ombro. Em todos os pontos. A casa agora é nossa de vez, a indenização foi aprovada, e o Igor levou só pena suspensa. Helena completou com um brilho travesso nos olhos. E ainda, fez uma pausa. Hoje me elegeram chefe do departamento de cardiologia. Parabéns, minha querida! Exclamou Faina Antonovna. Sempre soube que a justiça prevaleceria. Alexei ajudou Helena a tirar o casaco, e ela foi até a cozinha colocar a chaleira no fogo. Grisha e Timur correram atrás, tagarelando sem parar sobre as aventuras do dia. Quando as crianças saíram correndo para assistir a desenhos, Alexei de repente ajoelhou-se diante de Helena, tirando do bolso uma pequena caixa de veludo. Helena Mikhailovna Kroltsova, disse solene. Não sou poeta e não sei dizer palavras bonitas, mas uma coisa eu sei com certeza. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Inteligente, íntegra, bondosa. E quero passar o resto da minha vida ao seu lado. Abrindo a caixa, revelou um anel simples, mas elegante com um pequeno diamante. Você aceita? Helena congelou, incrédula. Depois, lentamente, ajoelhou-se ao lado dele, os olhos cheios de lágrimas. Você está falando sério? Sussurrou. Sobre as crianças. Absolutamente, respondeu Alexei, firme. Já conversei com o Danilo. Ele concordou. Disse que vê como os meninos se apegaram a nós. Claro, ele continuará na vida deles como tio Dânia, mas legalmente serão nossos filhos. Então, sim, murmurou Helena, abraçando-o.
Sim, 1000 vezes sim. Do batente da porta, Faina Antonovna os observava, enxugando discretamente uma lágrima. Finalmente o destino se encaminhou, pensou. Os meninos imóveis e com os olhos brilhantes, escutavam as palavras conhecidas da história, encantados pelo ritmo cadenciado dos versos antigos. Helena e Alexei estavam sentados lado a lado em cadeiras de vime, a mão dele repousando com naturalidade sobre o ombro dela. Sobre a mesa de madeira, uma carta aberta do litoral do Mar Negro revelava curvas de costa e nomes de cidades. Acho que este lugar seria ideal, disse Alexei, traçando com o dedo um ponto no mapa. Praias de areia fina, muitas opções para as crianças, e o custo de vida é mais acessível do que em Soti. Helena assentiu, os olhos percorrendo as linhas azuis do mar desenhado no papel. Eles vão adorar, e sua mãe também ficará mais à vontade. Dizem que é uma região tranquila. Decidido, então concluiu Alexei, depositando um beijo suave em sua têmpora. Em agosto partimos todos juntos. Faina Antonovna fechou o livro de contos e os meninos, de imediato, começaram a debater animadamente qual havia sido o castigo dado pela água à velha malvada da história. Suas vozes agudas se misturavam ao canto dos pássaros e ao farfalhar das folhas no jardim, iluminado pela luz dourada do entardecer. Helena observava aquele quadro, sua casa, sua família, e sentia o coração transbordar de uma felicidade que até pouco tempo atrás lhe parecia impossível. 6 meses antes, ela era apenas uma mulher divorciada, dormindo no sofá de uma amiga e lutando por migalhas de justiça. E agora? Agora estava cercada por um amor verdadeiro, sólido e seguro, exatamente como sempre sonhara. Em que está pensando? Perguntou Alexei, notando seu olhar distante. No destino, respondeu ela, sorrindo. Em como ele, às vezes, tece caminhos tão estranhos. Alexei recordou-se, e um sorriso cúmplice iluminou seu rosto. Tudo começou com meu carro bloqueando a saída do estacionamento. Um destino para 2, completou ela. Ou melhor dizendo, para 5, corrigiu ele, levando a mão dela aos lábios para beijar as pontas dos dedos. Sabe qual é a coisa mais incrível? Eu poderia ter estacionado em qualquer outro lugar. Mas, por algum motivo, escolhi justamente aquele corredor. Coincidência? Brincou Helena. Eu chamo de inevitabilidade, respondeu Alexei sério. Quando 2 pessoas devem se encontrar, o universo encontra um jeito de colocá-las no mesmo caminho. Mesmo que, para isso, precise bloquear uma vaga de estacionamento. Ela riu, encostando a cabeça em seu ombro. Ao redor deles, o verão cantava sua sinfonia de risadas infantis, folhas dançantes e o murmúrio quente da brisa. Uma vida que, na verdade, estava apenas começando.